Sabe o que estou fazendo? Mastigando as informações para você! Nesse vídeo você vai ver opções de fundos de investimentos conservadores, moderados e arrojados para investir a partir de R$100. Olá, meninos e meninas! Este vídeo vai te ensinar onde investir agora que a renda fixa... A renda fixa morreu! Num cenário de juros baixos, o que isso significa? Taxa Selic. Taxa Selic é a taxa mãe da economia. É ela que diz quanto você vai pagar pelos juros que você paga quando você pega dinheiro emprestado, mas também é ela que diz quanto você vai ganhar de juros quando é você emprestando dinheiro para o banco. CDB, LCI, LCA, LC, todos esses são investimentos de renda fixa, que são remunerados de acordo com a taxa Selic. Tem investimentos que ainda continuam pagando 120% da taxa Selic ou do CDI, tem investimentos que pagam 90% da taxa Selic. Então nesse vídeo eu trouxe opções de fundos de investimentos para você que saiu da poupança, entrou na renda fixa, crente que tava tipo abafando, e aí veio o quê? O facão, cortou a taxa de juros e você se... Se você teve essa sensação, comenta aqui embaixo, Para você conseguir investir em fundos de investimento, você precisa de uma corretora de valores. O Modal Mais, que é a corretora e o banco digital do investidor e da investidora, lá no Modal Mais, que apoia esse canal, você vai encontrar todos esses fundos que eu vou te falar agora. Modal Mais tem mais de 300 fundos. É uma das melhores opções para você investir em fundos de investimentos. Por quê? Porque é como se fosse um supermercado. Enquanto lá no seu banco você vai encontrar pouquíssimas alternativas e vai depender de um gerente para te indicar esse ou aquele, no Modal Mais é você quem vai escolher. E eu sei que isso pode ser muito assustador para muita gente. Por isso que eu pedi para o Pedro Rosa, que é o diretor de produtos lá do Modal Mais, fazer uma seleção dos melhores fundos do Modal para quem tem a partir de R$100 para investir. Você deve investir nesses fundos? Depende. Então presta atenção, porque eu peguei os perfis de investidores e aí pedi pro Pedrão, eu quero alternativas de fundos para cada tipo de investidor. Porque se a pessoa é mais conservadora, ela não vai poder investir num fundo mais agressivo. Agora, se você é mais arrojada, um fundo mais agressivo pode fazer sentido para você. Alguém que faz um vídeo mastigado merece o quê? Pelo menos um joinha, uma inscrição nesse canal, compartilha com todo mundo, porque esse aqui vai ser o vídeo mais simples da história. Como a gente está falando do mais simples para o mais complexo, então eu pedi para o Pedrão uma opção de fundo conservador, 2 opções de fundos moderados e 3 opções de fundos arrojados. Porque quanto mais arrojado você é, maior diversificação você precisa. Se você é uma pessoa que tem um perfil mais agressivo, você não pode colocar todo o seu dinheiro em um único fundo agressivo. A melhor estratégia é, pelo menos, 3 fundos agressivos e sempre ter uma parte do seu patrimônio em fundos conservadores e em renda fixa. Primeiro passo. Você vai abrir a sua tela lá logada do Modal Mais. Essa é a primeira tela que você vai ver na sua frente depois que a sua conta estiver aberta. Você pode abrir a conta de qualquer lugar do Brasil e do mundo, tá? Deixei o link para você abrir sua conta aqui embaixo, já faz agora para você poder acompanhar comigo. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Não vai ter essa bolinha aqui, tá? No seu, porque ainda não vai ter dinheiro investido. Se você já tem dinheiro investido, já tem essa bolinha aí dizendo o que você tem em cada coisa. Olha aqui, veja quanto que eu tenho de fundos, para você ver que a pessoa pode falar de fundos para você, porque no fundo a Nath investe em fundo. Primeiro passo, você vai entrar lá em investir. Ah, que beleza. Eu estou falando de fundos de investimentos, onde eu vou clicar aqui, fundos de investimentos. Os inscritos desse canal são os mais inteligentes do planeta. Quanto você tem para investir? Aqui eu pedi pro Pedrão fundos de investimentos a partir de R$100. Vai ser difícil você encontrar fundos de investimentos abaixo disso. O que você pode fazer é... Ai, Nath, não tenho R$100. Junta dinheiro 2 meses, 3 meses, até ter 100. E aí você pode vir aqui e colocar dinheiro em fundos de investimentos, tá? Tenho R$100.
Veja só que interessante. A própria plataforma já me deixa escolher de acordo com o meu perfil de investidor. Todo mundo, quando vai entrar no Modal Mais, tem que preencher uma série de perguntas, que aí o próprio sistema vai dizer que tipo de investidor ou de investidora você é. Jobs, por exemplo, é agressivo. Pamela, conservadora. A Nath, arrojada. Então, se eu quero conservador, eu não quero todos, eu quero só os conservadores. A partir de R$100. Olha lá, ele me dá 3 opções. Mas aí eu liguei, Pedrão, 3 opções é muita opção. Eu quero que você me diga o melhor desses 3. Tá bom, Nath, vou dar a informação mastigada para você. Desses aqui, qual foi a alternativa que Pedrão nos deu? Modal Lion. Ah, mas é claro, porque tem o nome do modal no meio. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como é que a gente sabe que um fundo é bom? Se é uma pessoa conservadora, ele não pode ter muita volatilidade. Então não é porque aquele fundo rendeu mais naquele ano que ele é o melhor dos fundos. Muito cuidado. Você precisa acompanhar, no mínimo, os últimos 2 anos daquele fundo. Então o que o Pedrão fez pra gente foi nos poupar de ter este trabalho. Então ele já acompanhou o histórico desses fundos. O Modal Lion, no ano, ele rendeu 103% do CDI. Isso é mais do que o Tesouro Selic? Isso significa que quem deixou o dinheiro no Modal Lion nos últimos 12 meses ganhou mais dinheiro do que quem deixou o dinheiro no Tesouro Selic ou até mesmo em CDBs de liquidez diária que pagam 100% do CDI. Tem algumas iniciativas por aí que pagam 100% do CDI. O Modal Lion é uma alternativa para a reserva de emergência. Eu falei, Pedrão, eu quero saber também qual foi o melhor mês e qual foi o pior mês. Já que a pessoa é conservadora, eu quero saber qual foi o mês que rendeu menos nos últimos 2 anos. Pedrão falou, Nath, você é chata pra caralho, mas eu vou fazer isso para os mepoupeiros, pra você não. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. pior resultado, dezembro de 2017, rendeu quanto? 100,75% do CDI. No pior mês do Modal Lion, ele rendeu mais do que o Tesouro Selic e mais que um CDB de liquidez diária que paga 100% do CDI. A taxa de administração desse fundo é 0,5%. Nossa, então não vai render menos? Não, porque toda vez que você vai ver a rentabilidade de um fundo de investimentos, ele já descontou a taxa de administração. Então, essa é a rentabilidade líquida, já descontando a taxa de administração deste fundo e assim como todas as rentabilidades que eu vou falar nesse vídeo. Aqui a gente só não desconta o imposto de renda. Por quê? Porque o imposto de renda vai depender do prazo que você ficou dentro do fundo. Fundos conservadores vão seguir as mesmas regras da renda fixa. Importante, fundos de renda fixa, fundos conservadores também têm come-cotas. Acontece que mesmo com come-cotas, o Modal Lion supera o Tesouro Selic. Eu vou ensinar só no primeiro, porque depois é só você repetir a mesma coisa para os outros, tá? Vou lá no carrinho de compras? Não, de investimentos. Muito mais rica. Vou lá no meu carrinho de compras, quero comprar este sim. Aceita os termos? Aceito. E olha aqui, ó, do lado, ele traz todas as informações sobre aquele fundo. O que significa liquidação da aplicação D+0? Significa que apliquei hoje, o dinheiro já está rendendo hoje. O que significa liquidação do resgate D+1? Pedi para tirar o dinheiro hoje, amanhã, D+1, um dia útil, ele vai estar de volta na minha conta do Modal Mais. Você coloca aqui sua assinatura eletrônica e investir. Yeah! Eu me sinto uma champion toda vez que eu faço um investimento. Mas a Tara fala logo os outros próximos. Beleza. Atenção agora, alternativas de fundos multimercado. Não dorme. Você pediu essa porra desse vídeo, agora você escuta, presta atenção e anota. Todas as alternativas que eu der nesse vídeo estão aqui embaixo na descrição, tá? Só pra você pegar e estuda cada um deles. Opção número 1, dada pelo Pedrão lá do Modal Mais, é o Modal Mais Horus Allocation FIM CP. Tá escrito aqui. Qual é a composição desse primeiro que eu falei, que é o Modal Mais Horus Allocation FIM CP? Esse é um fundo que foi feito pelo Pedro. O Pedro é o pai do Horus. Ele tem uma mente brilhante. Dizem no Modal que o cara é um gênio. Pra você ter uma noção, eu perguntei pra ele, na hora que ele me sugeriu esse fundo, eu falei, Pedro, você é pai do Horus. Eu não acho que seja legal. Ele falou, Nath, 98% de todo o meu dinheiro está lá dentro.
Você pode falar para os mepoupeiros. Falo com tranquilidade. O que o Pedro pensou? Poxa, como é que as pessoas que têm 100 reais podem ter acesso a um produto que só os milionários teriam? Vamos pensar, o que os milionários têm? Eles têm um cara lá só para investir em renda variável, comprando e vendendo ações. É isso que eles têm. Eles têm uma outra pessoa só para comprar e vender fundos. Puta, esse tá ruim, vamos colocar naquele outro. Eles têm uma pessoa só de olho no que existe de melhor de renda fixa. Então o Pedro pensou, Por que não fazer exatamente isso dentro de um fundo? aí veio o grande pulo do gato do Pedro. Como um gato! O Modal Mais hoje tem a melhor carteira recomendada de ações do Brasil. Quem faz essa carteira recomendada? Leandro Martins, que já participou aqui várias vezes. Então, o que eles estão fazendo? Lá dentro do fundo, você tem acesso à carteira de ações recomendada do Leandro Martins. Nossa, vou pegar todo o meu dinheiro e colocar lá. Não é para pegar todo o seu dinheiro e colocar lá. Fundos multimercados e fundos de ações são para você diversificar o seu portfólio. Mas quanto eu coloco? Depende do seu perfil. Se você é mais conservadora, no máximo 20% aqui em um fundo moderado. Então eu tenho 100 mil reais para facilitar a conta. Eu vou colocar 20 mil em fundos moderados. Vou colocar tudo no Horus lá, o filho do Pedro? Não, você pode colocar 10 em um e 10 em outro. Qual pode ser uma alternativa deste outro? Esse que é o segundo, que é o Tagus, Top, FIC, FIRP, CP. A aplicação mínima nesse fundo é de R$ 500 e a taxa de administração é de 0,75%. Para você saber a oscilação desse fundo, que é o Tagus. Nesse ano, o Tagus rendeu 111,90% do CDI. Pior resultado nos últimos 24 meses, 94,92% do CDI, ou seja, o pior mês do Tagus foi melhor do que a maioria dos fundos de renda fixa dos bancos. Melhor mês, 122,64% do CDI. Então eu vou deixar todas essas informações também aqui embaixo, mas você também encontra lá no portal do Modal Mais. Ah, eu quero saber o tal do Tagus que a Nath falou, como é que eu vejo? Você vai lá de novo, investir, fundos de investimentos, aí eu coloco lá, procure pelo nome do fundo, Tagus. E aí tudo que eu quiser saber sobre o Tagus, ele já me mostra aqui quanto rendeu o fundo, quanto rendeu o CDI. Nossa, mas como é que eu sei se o fundo foi bem? O azulzinho é o fundo, o pretinho é o CDI. Então eu vejo que o fundo está sempre um pouquinho acima do CDI. E agora vamos para eles. Todos os fundos agressivos, 3 de uma só vez, vamos lá, são eles. Artesanal FIC-FIM, aplicação mínima R$100. ARX Macrofim, aplicação mínima R$1.000. Trópico VexFin, aplicação mínima R$1.000. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um texto do blog onde tem o passo a passo. Todos esses números e tabelas vão estar nesse texto do blog muito bem exemplificados para facilitar a sua vida. Olha o sangue frio que o investidor arrojado precisa ter. É arrojado, não é arrochado. Arrocha é outra coisa. Artesanal. Nesse ano ele rendeu 139% do CDI. Pior resultado nos últimos 24 meses, 48,30% do CDI. Digamos que o CDI foi de 1%. No pior mês, esse fundo rendeu 0,48% aproximadamente. Melhor resultado, agosto de 2019. E eu tenho esse fundo! 271% do CDI. Ou seja, no mês que o CDI estava 0,5%, quem estava com esse fundo aqui ganhou quase 3% naquele mês de rentabilidade. Trópico Vex, no ano, 166,66% do CDI. Pior resultado nos últimos 24 meses, 66,33% do CDI. Melhor resultado, 262,87% do CDI. E eu deixei por último o mais agressivo. ARX Macrofim Multimercado. Mas é multimercado, por que é agressivo? Por que tem esse nome? Porque não necessariamente ele aplica apenas em ações. Um fundo pode ser muito agressivo e colocar o dinheiro em renda fixa. Calma, você vai entender um dia se fizer um Netflix. Rendimento no ano, 185% do CDI. Pior resultado,
menos 704% do CDI. Isso significa que a pessoa que estava com dinheiro neste fundo perdeu muito dinheiro. Mas a pessoa que deixou nos últimos 12 meses ganhou 185% do CDI. Agora, o melhor resultado dos últimos 24 meses, 439% do CDI. Num cenário em que o CDI seria de 0,5%, aqui a gente está falando de quase 5% em apenas um mês. Quem ficou nesse vídeo até o final tem muito mais chance de enriquecer do que quem foi embora lá no começo do vídeo. Então, parabéns por ter ficado até o final. Quem você quer que assista esse vídeo até o final também? Compartilha esse vídeo e faz uma chamadinha. O que você achou do último fundo? Só para ver se a pessoa realmente assistiu até o final. A minha pergunta para você é, o que você achou do último fundo? Comenta aqui que a Nath quer saber. Beijo para você, se inscreve no canal e até o próximo Me Poupe! E agora eu tô agressiva e ninguém vai me segurar. E agora eu tô agressiva e ninguém vai me segurar. Meu Deus.